Sagitário, a mensagem que abre a sua leitura de hoje é a carta Ancestralidade do tarô, do oráculo da benzedeira. Essa carta ela vem trazer uma reflexão sobre os nossos ancestrais, sobre todos que vieram antes da gente e pede um olhar compassivo, né, para essa ancestralidade, lembrando que toda essa geração que veio antes da gente, que faz com que a gente, de algum modo, seja eterno, né? É muito bonita essa carta. Às vezes a gente tem uma tendência a ser mais críticos com os ancestrais, sem pensar direito quão difícil foi, quantas limitações tiveram, mesmo assim foram passando o bastão e isso nos permitiu existir hoje, agora, nos deu a oportunidade de talvez realizar sonhos que eles jamais puderam sequer pensar. Então eu acho que é uma bênção a gente poder agradecer a nossa ancestralidade por ter nos trazido até aqui, né? Agradecer e sentir, né, essa eternidade, sentir que não estamos sozinhos nessa jornada, graças a essa ancestralidade. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de abertura, mas é só o começo, nós vamos agora para a leitura completa. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sagitarianas, ao Diamantes das Estrelas. Para quem não me conhece, eu sou a Fabielle Correia, taróloga, psicoterapeuta, e hoje vou fazer essa leitura coletiva, então eu convido vocês a se conectarem um pouco mais aqui comigo e acolherem somente o que fizer sentido na jornada de vocês, o que não fizer, entrega para o universo. Pode ser que, se você não encontrar uma mensagem aqui no seu signo solar, você pode encontrar também no seu ascendente ou em qualquer outro signo forte no seu mapa, tá bem? Vale a pena dar uma olhadinha. Então vamos lá, sua leitura, Sagitário. Vamos lá saber o que as estrelas, o que o universo tem para o coletivo de Sagitário. Vamos lá, baralhando bem aqui. Enquanto isso, quem não se inscreveu ainda, né? Pode se inscrevendo. É só clicar aí e inscrever, é rapidinho. Ativar o sininho, né, para que vocês recebam notificações de leituras novas. Então vamos lá, essa é uma leitura intuitiva. Vamos ver o que vem para os sagitarianos. Nossa, tem que ser profundo. Nossa, Sagitário! Que isso, gente! Que grupo mais intenso que apareceu aqui hoje. A Lua, a Morte, o Diabo. Sagitário, a Lua vem te dizer que você tá assim, ó, a um passo de entrar num portal que você almeja, sabe? O que significa esse portal? É dar um passo a mais no seu crescimento interior, sabe? Aquele passo. Na verdade, Sagitário, você já vem passando por isso, né? A Lua, ela mostra que você já vem trabalhando tanto no seu processo de desenvolvimento humano, sabe? Ela vem dizer que falta pouco para você conseguir atravessar esse portal, essa virada de maturidade, de expansão da consciência, despertar da consciência. Você está entendendo muita coisa. E tanto a Lua quanto o Diabo vem te dizer para observar os seus instintos, né? O Diabo vai falar mais sobre isso, mas aqui na Lua tem uma questão mais direta à psique, sabe? As nossas sombras. O que são as nossas sombras, né? São as coisas que nos causam dor. Tudo que nos causa dor, tudo que a gente não quer olhar porque dói,
tá? Não somente isso, né? A sombra é aquilo que eu nego, que eu não aceito que está em mim, né? Como terapeuta, eu vejo muitas pessoas, às vezes, com dificuldade de aceitar que elas, além da luz, elas também têm a sombra, né? Ou seja, elas não vibram só na alegria, no amor, na gratidão, né? Elas vibram, às vezes, na raiva, no ódio, na inveja, no ciúme. Tudo isso, quando a gente não quer olhar, quando a gente acha que não passa pela gente, é sombra. E no geral, porque algum motivo a gente tem para não conseguir normalizar esses sentimentos, que são absolutamente normais aos humanos, né? A gente precisa normalizar isso. A gente precisa ter a capacidade de entender que tudo é humano, todos os sentimentos formam o humano, né? Seja ódio, seja amor, é humano. E aí, quando a gente não quer olhar para esses sentimentos que não são relacionados à luz, aí fica na sombra, o que não quer dizer que não está vivo e que não está atuante nas nossas escolhas, nos nossos posicionamentos, né? Esse que é o problema. Então aqui a lua pede para que você olhe para o oculto, olhe para as suas sombras, o que dói no seu coração e que você às vezes, quando vê, diz assim: ah, mas isso já passou, isso eu já superei, mas dói. Então não superou e tá tudo bem. Mas é importante trazer para a superfície, processar, sabe? Processar. Por que isso ainda dói? Se não conseguir sozinho, se tiver um bom amigo, desabafa. Quem sabe às vezes numa conversa você tem uma luz sobre isso, consegue processar. Ou busca suporte terapêutico, mas não deixe no oculto, né? Não deixe no lado oculto da lua, tá? Traz a luz, porque você está na iminência de atravessar esse portal de uma pessoa expansiva mesmo, sabe? Uma pessoa que tem toda uma energia para espiritualidade, sabe, espiritualidade sem relacionar, pelo amor de Deus, à religião. Espiritualidade de a gente se entender como espíritos e não apenas como matéria, né? Nesse sentido. E a lua, ela além de trazer esse aspecto, ela mostra, né, que você tem que ficar de olho nos teus instintos, no geral, mais primitivos. Porém, ela também traz uma questão assim de você precisando iluminar tudo que até hoje você sentiu medo de encarar, né? Então, assim, não é só a questão das sombras, né? Ela traz muito isso da psique, mas não só isso. Às vezes aquela situação que você vai deixando embaixo do tapete, né? Uma situação em que você não se sentia preparado para lidar, mas que agora é a energia que pede para que você traz à tona, tá? A lua também fala de fases, né? Fala de o quanto a gente tá assim, ó, por um fio para mudar de fase. Então, que fase é essa? Para que fase a gente vai? É a gente que consegue entender, né, em que estágio a gente está, o que a gente almeja como pessoa. E ela traz essa profundidade de reflexão, tá? A carta da morte, ela vem te dizer que existe algo para entrar na sua vida, algo novo. Um amor, um trabalho, uma oportunidade, né? Aí cada um dentro da sua perspectiva, né? O fato é que enquanto você não liberar espaço, não vai entrar, tá? Então você precisa olhar
para que quais coisas, quais sentimentos, quais apegos você não está conseguindo liberar? Existe alguma dependência na sua vida? Então, assim, ó, para algumas pessoas, aqui indica necessariamente a limpeza. Precisa liberar espaço. Então, assim, a pessoa que está num relacionamento que já não tá mais legal, já não tem vitalidade, já não tem energia, mas por algum motivo qualquer, né? Cada um tem a sua história, não consegue se separar, já não ama mais, sabe que não ama, lá no fundo sabe que não ama, mas não acredita que pode ser feliz, não acredita que pode recomeçar. E aqui a informação é clara: sim, você vai recomeçar se você liberar espaço, se você limpar o território, seja do coração, seja da cabeça, seja de qualquer coisa, gente. Então, busque analisar quais setores da sua vida você traz situações que já, sabe, já não tem mais vitalidade, mas você tenta manter ali por algum motivo. Tá num trabalho que tá empurrando com a barriga, não gosta, então precisa olhar para isso e fazer a limpeza, porque tem alguma coisa para chegar, dependendo que está esperando, né? Dependendo da sua ação, atitude de abrir espaço, abrir o coração. Então, muitas vezes, esse abrir espaço é simplesmente abrir o coração. Abrir, tipo assim, sabe? Abrir, eu estou aberto, eu estou aberta para o novo, sabe? Então, observe o que pode estar atravancando aí a sua casa, o seu emocional, a sua cabeça, o seu coração. Eu gosto, quando sai essa carta, eu gosto de pensar assim, sabe? Tanto aqueles cacarecos que a gente vai guardando, acumulando, é hora de despachar, roupa que não usa, é hora de despachar. Parece que isso vai trabalhando o nosso mental também, e a gente começa a pensar de forma mais profunda. Quanta coisa eu estou carregando que eu já não gosto mais, que já não tem vida. A carta da morte fala sobre isso. Vamos limpar o que já não tem vida, tá? E observe, voltando à questão dos instintos, observe quais são os fluxos de pensamento que você tem vivido. Você está positiva? Você está positivo? Você está com esperança ou não? Está muito pessimista? Está muito para baixo? Está deprimido? Está deprimida? Porque é hora de dar realmente uma virada para que estes sentimentos dê espaço para o novo, tá? Então observe as dependência emocional, dependência financeira, dependência de drogas mesmo, né? Seja álcool, cigarro, seja o que for. Tudo que for relacionado à dependência, rede social, às vezes a pessoa está dependente e não percebe. O que mais que bom, a bebida alcoólica é algo assim que me chama atenção, porque é normalizado, né? E às vezes a pessoa todo dia bebe e não se dá conta que já está dependente. Então, aqui pede para que você olhe, faça essa limpeza na sua vida para receber o novo. Então, se a carta da lua vem pedindo e mostrando que existe um portal que você está na iminência de atravessar, a carta da morte e do diabo traz essa perspectiva de vamos limpar então o que já não tem vida, vamos observar as coisas que nos prendem, como por exemplo as dependências, tá? Então, eu acredito muito aqui numa energia de cura. É aquela pessoa que às vezes tentou durante muito tempo deixar de fumar, de repente agora consegue, tá? Porque tem aqui realmente uma energia assim de superação e de libertação, tá? Mas livre-arbítrio, né, gente?
tudo a gente precisa querer, tudo a gente precisa se abrir, né? Não adianta. Mas eu quero saber mais coisas, quero entender agora essas cartas. Nossa, profundo, hein? Barbaridade. Muito profundo aqui. Gente, que coisa. É profundo e faz tanto sentido para mim, porque, na verdade, eu acho assim que a gente está nesse momento mesmo, planetário, inclusive, sabe? Um momento planetário de transformação, de necessidade de olhar para dentro, né? A gente fica, às vezes, muito no material, né? Na busca, trabalho e não sei o quê, e esquece de olhar para dentro e fazer as transformações que a gente precisa fazer. Muito poder aqui para você, tá? Rainha de paus, poder criativo, poder de criar mesmo, de criatividade, de criação, de energia carismática, assim, sabe? Um momento de carisma, um momento de... Porque tem uns momentos que a gente está tão sem energia, até para ser gentil, quiçá carismático, né? Mas você entra aqui nessa fase de carisma mesmo. Ou seja, você deixa o 7 de paus, que é uma carta em que busca se proteger, se esconder. Você sai dessa energia de se esconder e entra numa energia de carisma, tá? De criação, de criatividade. Sagitário, de fato, tem alguma coisa aqui que você começa, tá? Tem alguma coisa que você começa, a depender da limpeza que você, né, vai conseguir fazer, as transformações que você vai conseguir fazer, você começa algo que traz para você um lugar muito mais de satisfação. Só que você vai ter que se permitir começar, permitir buscar os seus conhecimentos relacionados a isso, porque você não vai ter pleno domínio desse novo. Se for um relacionamento, para quem está pensando, né, em relação, significa que você começa um relacionamento novo e é totalmente novo, é com alguém que você vai ter que entender, ter paciência para conhecer, né? Para as mulheres, aqui é muito importante olhar para a energia feminina. Como está a sua energia feminina? Está equilibrada? O que é a energia feminina, né? A energia feminina é você ter o dom de conseguir ter autoconfiança a ponto de saber que você sabe, que você dá conta, que você tem qualificações, que você tem poder interior. É a mulher que sabe que é e sabe que pode ser e fazer o que ela quiser, né? Como se fosse essa rainha aqui, ó, nesse poder feminino. O poder feminino tá no lugar de eu não preciso me sobrecarregar, eu posso delegar, eu sei delegar, eu sei pedir ajuda quando eu preciso. Então essa imagem que hoje em dia é muito comum de uma mulher super sobrecarregada, quando ela não precisa ser, porque às vezes precisa, né, gente? Mãe solo, por exemplo, é difícil. Mas mesmo assim, eu percebo assim que às vezes a mulher ela tem a oportunidade de pedir ajuda, às vezes o parceiro, a parceira tá lá deitado, sem fazer nada, e ela vai e faz 3 coisas ao mesmo tempo. Porque não consegue pedir ajuda, sabe? Acho que a pessoa tem que ver, tem que se prontificar. Mas não, gente, a gente tem que pedir. A gente tem que pedir. A gente não pode viver sobrecarregada quando possível.
Então, a energia feminina é a energia da paciência, é a energia do não se sobrecarregar, de saber se cuidar. Saber que você é um ser divino, que você não tem que viver na exaustão, sabe? O seu poder, ele é inato. Nada vai te tirar esse poder, não vai ser pedir uma ajuda que vai te tirar esse poder. Sabe, eu não tô falando aqui de jeito nenhum de submissão, pelo contrário, a gente tá, não pode confundir isso. A gente tem todo o direito de ser independente, né? Eu tô falando desde o início aqui contra a dependência financeira, emocional, porque isso não tem a ver com a energia feminina. A energia feminina é outra coisa, é a delicadeza do saber ouvir, é a delicadeza do saber acolher, a delicadeza de saber que o outro pode errar e a gente faz de novo, não tem problema, a vida é assim. Então, essa é a energia do feminino saudável, né? Que também está no homem, então os homens que estão acompanhando essa leitura podem também fazer uma autoavaliação, porque é aquele símbolo do yin yang, né? Não sei se vocês lembram, aquela esfera, né, que tem duas partes. E aí o homem tem uma pontinha de feminino e a mulher tem uma pontinha de masculino, que a energia do masculino é a energia do fazer, né? O fazer. A mulher cria, o homem faz. Essas são energias. Só que a gente tem também essa energia do fazer. Mas entre criar e fazer, a facilidade para a mulher é mais de criar, naturalmente, tá? A criação. Perceba, a mulher tem muito dom de percepção. Às vezes o homem está lá fazendo, só que ele não percebeu certas coisas e a mulher percebe, né? Então, por isso que é perfeito, porque a mulher cria, a mulher percebe, tá? Então, aqui eu tô falando muito tá muito forte essa energia de buscar esse equilíbrio das energias, né? Um homem sem energia feminina, ele se torna muito autoritário, muito intransigente, muito controlador. E a mulher sem a energia dela predominante feminina, saudável, ela também se torna controladora, sabe? Autoritária. E muito, só que aí assim, para a mulher é difícil, porque quando ela cai nisso, ela adoece. Não é incomum hoje em dia ver mulheres com muita energia masculina, nessa energia do autoritarismo, do controle, da dificuldade de ter paciência, ou seja, o oposto do que eu coloquei aqui, tendo problemas às vezes, sabe, nos sistemas de reprodução, né, enfim, tudo que diz respeito ao feminino, né, às vezes tem um probleminha no ovário, às vezes desenvolve um probleminha no útero, porque o corpo estranha, né, essa força masculina, sendo que existe uma necessidade de equilíbrio, tá? A gente está falando aqui de equilíbrio. Tudo isso gera desgaste emocional e sim, do emocional pode gerar desgaste físico, né? Tá muito forte isso da energia feminina e masculina aqui. Então, provavelmente para alguém, tô falando aí para algum grupo que vem já percebendo isso, né? E querendo buscar esse equilíbrio, recuperar, né, recuperar essa saúde, que é saudável esse equilíbrio. Então, Sagitário, ó, mais uma rainha na mesa, tá? Rainha de copas. Um poder criativo, um poder de saber processar o seu emocional, processar o que está acontecendo com você. Tá muito, são energias, tá? Então aqui vale tanto para homem quanto para mulher. E você saindo dessa necessidade de
de se proteger, mas também tem uma impressão, né? Você lidando com uma sensação de que precisa batalhar, sempre precisa batalhar. E aqui, na verdade, não, aqui é fluidez. Não existe oponente para brigar com você, né? 5 de espadas. Não existe ninguém para brigar, para batalhar com você. Ninguém está contra você. É apenas soltar todas essas defesas, sabe? Você muito na defensiva, solta e deixa fluir, porque você tá com toda a energia de autocontrole, sabe? De uma pessoa que consegue entender o seu próprio emocional. Sair da dor, dessa dor que às vezes tira você da paz, traz uma insônia. Isso é mental, tá, Sagitário? Isso é mental. É você com excesso de pensamentos te deixando doido, te deixando doida, aqui tirando o sono, tá? Olha para esses pensamentos e dialoga com eles. E vai liberando, sabe? Porque não é produtivo. Não adianta ficar com esses pensamentos. O que é passado ou é futuro? É alguma coisa que aconteceu ou que você teme que aconteça? Olha, observa qual é o pensamento que tem te desestabilizado e tenta entender que provavelmente ou é passado ou é futuro, 2 tempos que não existem. Só existe aqui agora. Aqui agora é o que é o que é. Então, se já passou, é culpa, é raiva, é arrependimento, é você querendo algo que não é possível de ter, enfim. Tô aqui, né, jogando coisas para ver se você consegue captar o que está acontecendo no seu mental, dialogar, não jogar para o oculto, né? Tá aqui, a gente já falou sobre isso. E não ficar tão dependente desse pensamento, porque a gente vicia, tá? Em dor. Dor emocional a gente vicia. A gente quer chorar e vai indo lá pro fundo do poço, né? Se a gente não falar, chega, já foi. Liga o F. Sete de espadas. Novamente, a questão de criar estratégias para tirar as forças do oponente. Que oponente? Não tem oponente aqui. Não tem. Você não precisa, sabe, tirar as armas de ninguém, você não precisa derrubar ninguém, você não precisa nada. Aqui pede para você ser íntegro com você mesmo e com o outro. A verdade. Não tema, ninguém vai te prejudicar. Tá? Não, se qualquer ideia nesse sentido é em vão. Nossa, olha só. As de ouros, ou seja, esse início, esse portal maravilhoso para o sol, né? A lua, ela tem o sol atrás da lua, né? Mostrando realmente esse portal, essa fase que vai mudar. E o as de ouros também fala né, desse início com o sol ali te aguardando, sabe? Então, Sagitário, quanto antes você fizer o seu trabalho aqui, né? O seu trabalho de olhar para os teus sentimentos, olhar para o que você está dependendo, está amarrado a alguém, a alguma coisa, a algum sentimento, libera. Libera, porque o As de Ouros é uma bênção, é uma coisa muito grandiosa, é realmente um começo empolgante na tua vida, tá?
E é algo que você começa com muita dedicação, sem pressa, sem necessidade de se cobrar tanto, sabe? De precisar dar o 100%. Aqui você claramente vai dar o seu melhor. Você vai conseguir manifestar o seu melhor. Mas você precisa se respeitar. O seu melhor pode muitas vezes não ser 100%. O seu melhor às vezes pode estar em 30%, 20%, 10%, não importa. A tua conexão tem que ser com o seu melhor e não com a coisa da perfeição, né? Mesmo tá ali, às vezes não é um dia bom, mas vai até a última gota de energia tentando fazer um troço perfeito. E aí, quando a gente entra em alguma coisa querendo fazer tudo perfeito, dar 100%, às vezes a gente acaba desistindo, porque não é humano, sabe? Querer dar tudo de uma vez só. Então, aqui é uma indicação de que você começa algo realmente que te traz, assim, esse lugar sabe, de gostar do que está fazendo, de vocação para com esta atividade, e você se dedica absolutamente a isso com muito gosto. A única observação aqui é não se cobrar demais. Vamos pensar assim, não se cobre demais. Ok? Vamos para nosso último oráculo aqui, o oráculo de São Miguel, Arcanjo Miguel, né? Vamos saber aqui o que o Arcanjo Miguel tem para os sagitarianos, qual é a mensagem, né? Qual é a recomendação, um alerta, enfim, seja o que for, é forte, vale a pena a gente se conectar. Janela de luz. A clareza chega de forma natural e acolhedora. Algo se abre para trazer entendimento, alívio e direção. Permita que essa luz entre sem resistência, pois ela ilumina a verdade simples e dissolve sombras que já não precisam permanecer. Olha a sincronicidade. Isso aqui é para vocês pegarem essa frequência maravilhosa dessa carta linda. E eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu sei que eu falei com algum grupo aqui, eu tenho certeza. E eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei de fazer essa leitura. Muito obrigada por estarem aqui e até a próxima semana. Um beijo.